De volta com a Educadora em Entrevista. Hoje eu recebo aqui a psicóloga, a Valéria Gírio Ferreira. Obrigado pela participação com a gente. Bom dia, Valéria. Eu que agradeço estar aqui mais uma vez, é sempre uma grande alegria. Bom, Valéria, falando um pouquinho dessa questão dos casais, a gente percebe o quanto ainda hoje, né, no século XXI, né, ainda é complicado essa dinâmica do relacionamento. Né? Mesmo com tanto acesso à informação, mesmo com uma abertura no diálogo, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande nessa dinâmica. Sim, porque a abertura, ela foi para fora, ela não foi para dentro. Para dentro, ao contrário, as pessoas tiveram vamos colocando de novo, né? As pessoas se abriram para fora e se recolheram para dentro. Elas tiveram um recolhimento do afeto, do aprofundamento das relações. Então, o que nós temos hoje, se a gente pensasse assim, numa árvore, as relações como árvores, grandes copas sem raízes. Então, é aquele relacionamento que ele cresce muito rápido, mas é igual você jogar fertilizante, ele vai crescer rápido, mas como ele não acompanhou o enraizamento da relação, cai muito fácil. Qualquer ventinho vai derrubar aquela relação que não cresceu no tempo certo, que não aprofundou e cresceu numa dinâmica natural. E isso se sente como o principal motivo dos problemas de relacionamento, de não ter essa profundidade. Os problemas que estão acontecendo nos relacionamentos, isso que eu disse da árvore que cresce, mas sem raiz, e aí ela cai rapidamente, como uma metáfora para os relacionamentos que são chamados hoje relacionamentos líquidos, porque eles não têm solidez, eles não têm substrato, mas, na verdade, um sintoma de todo um processo de transição, como a gente já colocou outras vezes, entre o modelo patriarcal e o modelo da autoridade, que era um modelo autoritário, para o modelo da alteridade, que é um modelo integrativo e onde os casais vão viver, então, pela primeira vez na história da humanidade, de acordo com a minha leitura, relações simétricas, porque até então vivemos relações hierárquicas, tanto no matriarcado quanto no patriarcado. Então, no matriarcado, a supremacia do feminino, no patriarcado, a supremacia do masculino. Agora temos relações hierárquicas. Então, essa transição é que trouxe toda essa crise na conjugalidade e na família, porque é um parto, né, Luciano? Você tinha um modelo, aquele modelo não serve mais, vai ter outro modelo, tem aí um parto. E um dos efeitos desse parto são as relações líquidas. Por quê? Porque as pessoas têm medo de amar e sofrer. Quando a gente pensa nessa questão, né, desse modelo que a gente está deixando, né, porque ainda é uma transição do patriarcado, a gente tinha uma imagem do modelo muito sólida, enquanto imagem, né? Porque na prática a gente sabe que não era bem isso, tanto que quando se abre a possibilidade de um novo modelo, o antigo rapidamente se dilui. Né? Se ele fosse um modelo de fato sólido, não teria havido isso. Ele foi sólido, porque os historiadores dizem que o patriarcado durou de 5 a 8 mil anos, é um tempo muito longo. Se a gente pensar que teve variações aí nesse período todo, lógico, mas a essência do patriarcado era o predomínio do patriarca sobre a esposa, os filhos, os funcionários, a propriedade da terra, sobre tudo. Mas a vida, ela é dinâmica, cumpriu a sua fase. Então, ele deixou de ter essa solidez já no finalzinho, quando ele realmente já estava ruindo. Né? Que então, é quando veio o movimento feminista, e como na natureza é a mulher que é a parideira do novo, o movimento feminista vai lá e corta o último fio que ligava o que as pessoas desejam ao modelo patriarcal. Hoje se quer uma outra coisa do casamento, né? A própria questão da sedução é uma questão nova para os casais casados. Porque no patriarcado, o jogo da sedução acontecia, quando acontecia, somente até o casamento.
Após o casamento, não. Por quê? Porque no patriarcado, o casamento era inquebrantável. Então, isso tirava... Não havia necessidade. Porque o jogo de sedução, ele é também um jogo de vou conquistar o outro e o outro vai me conquistar. Mas essa conquista é para que finalidade? Se não tem a finalidade, tira a motivação da conquista. Mas quando a gente pensa em boa parte do período do patriarcado, você também não tinha conquista aí, né? Se a gente pensa em algumas culturas específicas que o casamento era negociado. Sim, na maioria. Né? Na verdade, você tinha uma conquista mais entre os patriarcas na negociação desse produto que era a mulher por vários séculos, né? Porque era considerado um produto, porque tinha a história do dote, da questão financeira. Quando a gente pensa, de fato, na questão da sedução, é uma coisa historicamente muito recente, né? Se a gente vai pensar de um período romantista para cá, né? Tem o quê? Um pouco mais de um século disso concretizado, né? Com literatura e etc. E o curioso, Luciano, é que com toda essa liberação que existe hoje, as pessoas também se perderam do jogo da sedução. Elas não estão sedutoras, elas têm a ferramenta da sedução e elas não sabem usar essa ferramenta. Tanto quanto antes. A única diferença é que existe mais liberdade. Então, essa ferramenta, ou ela não é usada, ou ela é usada de uma maneira muito primitiva hoje. Né? A própria sexualidade, ela... no caos sexual que a humanidade mergulhou, tudo pode, sexualmente tudo pode, também tira o jogo da sedução. Perfeito. Fica uma coisa primitiva, né? Praticamente instintiva. Você conversava aqui, a gente falava no intervalo a respeito disso, né? No passado a gente tinha essa questão da conquista num primeiro momento, depois que o casamento se concretizava, por ele ter essa questão do indissolúvel, né? A reconquista não acontecia, né? Diferente da necessidade de hoje em dia dessa realimentação. De manter o namoro no casamento. A gente vê isso também, Luciano, nos contos de fadas. Eles vão até o momento do casamento, onde tem toda aquela luta para o casal ficar junto, aquela conquista realmente, tem uma sedução ali. Mas eles param no casamento, felizes para sempre. E aí a gente brinca, nossa, como será que seria, né? A Branca de Neve com o príncipe pagando conta, olhando crianças, tendo que acordar de madrugada para dar mamar. Então, é uma etapa da história da humanidade que a gente, então, agora tem como tarefa desenvolver o namoro, a permanência do namoro no casamento. Quando você cita os contos de fadas, isso é interessante, né? A gente teve regravações no cinema, etc., de vários, e é engraçado isso que eles terminam no primeiro episódio, né? À exceção do Shrek, que do início ao fim ele já é fora do padrão, né? Mas aí ele coloca isso, né? Ele coloca o problema do relacionamento, né, com a família da noiva, depois os filhos. Ele vai fazendo, de fato, um caminho natural do relacionamento moderno. E é interessante, os contos de fadas, eles são muito interessantes. Cada vez eu estou mais apaixonada por esse tema. Por exemplo, por que as menininhas pré-adolescentes são... Até a pré-adolescência, né? Na adolescência elas já não têm mais esse fascínio. Apaixonadas pelas princesas. Hoje, olhando o meu trabalho e também fora dele, eu penso que essa paixão que as meninas e até as pré-adolescentes têm pelas princesas tem a ver com uma informação que vai ser necessária na fase seguinte, que é a da adolescência, que é o quê? Quem serão as princesas e quem serão as filhas da bruxa? Às vezes eu comento com a minha filha, eu falo, filha, isso não é comportamento de princesa, isso é o comportamento da filha da bruxa. Você vai escolher. Ah, mãe, eu quero ser princesa. Ah, então tá bom. Princesas têm nobreza de espírito, têm um caráter ilibado, são pessoas do bem. Então ali elas vão, os contos das princesas vão ensinando que tipo de mulher cada mulher quer ser.
se ela quer ser a vilã ou se ela quer ser a mulher do bem. Porque princesas têm nobreza de caráter, são pessoas íntegras, né? E isso vai ter todo um impacto no desenvolvimento daquela mulher. Engraçado, a gente falava disso no intervalo aqui, a Roberta colocando, né? Hoje se tem outras ferramentas do relacionamento, ela coloca aí como os aplicativos de encontro, né? Como é que isso tem impactado nessa questão da sedução? Então, é um outro canal de encontro, então vai ter uma outra dinâmica de sedução. Eu, particularmente, não sou contra os aplicativos. Eu acho que são ferramentas modernas, contemporâneas, tudo bem. Só acho que tem que ter o cuidado que pega em duas coisas. Um ditadinho que a psicologia utiliza, que é assim: a paixão é cega, mas o namoro tem um bom par de óculos. Então, até que ponto os aplicativos permitem esse olhar que o namoro vai dar para saber se com aquela pessoa o dia a dia é viável ou se é só uma ficada, né? E a outra questão que eu ia colocar é que, assim, jamais mergulhe numa piscina da intimidade sem saber se ela é funda ou rasa. Então, eu não sei eu fico pensando como é que as pessoas vão lidar com essa questão de entrar na piscina via aplicativo, mas com a proteção necessária para não entrar numa piscina gelada, que o outro, na verdade, não está lá. Então, como é que vão ser gerenciadas essas questões, né? Agora, se for só para uma ficada, para relações líquidas, talvez funcione, mas tem que ter o critério de seleção, né? Sem dúvida. Porque a gente teve também essa questão, se fala do aplicativo do encontro, do relacionamento e tal, como se ele fosse, de fato, uma novidade, mas a gente teve por um período dos anos 80 e anos 90 aí, as chamadas empresas de relacionamento. Sim, né? Ainda existem, né? Que havia essa coisa, né, de promover os encontros, de analisar perfis, etc. Então, é que eu particularmente acho legal, não acho ruim, acho interessante. É que eu penso que elas precisariam ser complementadas com outros, seja o aplicativo, sejam as empresas de encontros, elas precisariam ser implementadas com outras ferramentas, porque, por exemplo, se a gente pensar que para encontrar alguém, a pessoa tem que abrir espaço dentro do mundo emocional dela, não é tão simples assim. A pessoa vai para uma empresa de encontro, mas ela está realmente pronta para encontrar? E, nesse sentido, é um outro lado que se fala pouco, né? Da de fato, disponibilidade da pessoa para o relacionamento. Isso. Porque muitas vezes você tem uma cobrança social, né? A pessoa está bem sozinha, no sentido claro de, olha, não é o momento, não é o timing de um relacionamento, não quero me comprometer agora, mas existe uma pressão social da família, dos amigos, né, que começam a ter relacionamentos ou que têm relacionamentos e a pessoa passa a ser cobrada por isso. Existe essa cobrança. E, às vezes, é importante que as pessoas tenham esse tempo do estar sozinho para se preparar para o estar a dois, que é aquele ditadinho conhecido. Para estar bem a dois, primeiro é preciso ter estado bem sozinho. Por quê? Porque primeiro é aquela equaçãozinha você. Depois que essa equaçãozinha você está bem resolvida, então você e o outro. Para o outro entrar num meio de cultura bom, a pessoa tem que estar bem. Porque senão ela vai querer fazer esse trabalho de estar bem com ela via o outro. Não, estar bem consigo mesmo é trabalho pessoal. Então, o que eu vejo hoje em dia? As pessoas querem as relações, mas elas não querem fazer o caminho que leva ao altar. Existe um caminho aí, é preciso percorrer esse caminho. Quanto mais as pessoas fazem esse caminho que leva ao altar que eu quero dizer assim, não necessariamente o casamento formal, mas o encontro com alguém, mais elas vão estar satisfeitas. O que pode? Não pode querer uma coisa sem ter feito o caminho para ter isso, né?
uma das coisas que o Miguel está colocando aqui, né? Muitas vezes a gente vê nos relacionamentos modernos essa expectativa de de se colocar expectativas no outro, né? São pais querendo se realizar nos filhos, né? Que queriam seguir determinada profissão, ou seja lá o que for, e passa essa condição para o filho, e também nos relacionamentos, né? A pessoa não está bem consigo mesma e acha que o outro deve resolver. Essa é uma visão infantil de relacionamento a dois, né? Eu tenho observado no meu trabalho, Luciano, uma coisa muito interessante. Basicamente, eu vejo dois momentos no relacionamento dos casais. O primeiro contrato e o segundo contrato. Porque a gente diz assim, toda crise conjugal é uma crise de contrato. Então, ao longo do tempo, atendendo muitos casais, eu observei que os casais passam fundamentalmente por dois momentos. O contrato infantil e depois o contrato adulto. O contrato infantil, ele repete muito a dinâmica das famílias de origem de cada um. É muito cada um esperando que o outro preencha os vazios deixados pela relação com pai e mãe. Então, o outro vem ali muito para preencher esse lugar, o lugar do pai ou da mãe, dos irmãos e vice-versa. E chega um momento que isso esgota. Então, aquele primeiro contrato, que é o contrato infantil, ele se esgota e o casal entra em crise. Esse casal vai ser capaz de construir um contrato adulto, em que então cada um já tem consciência que cada pessoa é responsável pela sua própria felicidade, que o outro vem somar